Bom dia Brasilis! Como diz o meu amado ídolo aí, Elton, do Correr e Inspirar. Tamo junto, hoje segunda-feira, estamos iniciando o dia aí com esse longão. Ontem eu fiz aí, bati meu RP na bike em 50k, junto com a Sil. Beijão, Sil, que seu dia seja maravilhoso. Muitas vendas, que Deus, o Criador de todo o céu e a terra, venha abençoar sua vida financeira e tudo mais, e a minha também, e a de você que está vendo esse vídeo. Show de bola, vamos iniciar essa semana com bênçãos. Foi!